Oi, 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 turma! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso 7º episódio da Maratona Suture Comigo. Eu sou a Patrícia Veloso e hoje nós vamos conversar sobre a sutura ideal. Quando eu pensei nesse tema e vocês votaram, né? Vocês preferiram falar sobre a sutura ideal ao invés de falar sobre o fio ideal. A primeira coisa que eu quis colocar na cabeça de vocês é essa pergunta: existe a sutura ideal? Da mesma forma que eu sempre pergunto também aos alunos, existe o fio ideal? Porque quando a gente está estudando técnica cirúrgica, sempre tem lá, né, as características do fio ideal. Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que não existe a sutura ideal. Da mesma forma que também não existe o fio ideal. Existem aquelas suturas que são mais adequadas para o procedimento que você está fazendo, para aquele tipo de tecido que você está trabalhando, da mesma forma que existe o fio mais adequado para aquelas características. Obviamente, todo fio tem suas vantagens e tem suas desvantagens. E isso sempre, porque se não tivesse isso, a gente teria um tipo de fio só e um tipo de sutura só. Se a gente tem uma variedade grande de suturas e uma variedade grande de fios, é porque a gente tem diversas aplicabilidades, né? Então, eu pedi para vocês para que fizessem uma lista de perguntas, e eu tô com uma lista bem grande de perguntas aqui. Eu não sei se a gente vai conseguir responder todas elas. Eu anotei aqui 23 perguntas. Então, vamos aproveitar em nossos 40 minutos para que a gente possa responder o máximo possível das perguntas que vocês me enviaram, tá? E eu queria falar o seguinte: eu deixei 4 primeiras perguntas, que foram: a número 1, eu coloquei assim, ó: como escolher a sutura mais adequada para cada tipo de situação prática? Então, gente, a primeira coisa é o seguinte: pensa num professor de técnica cirúrgica que você considera muito bom. Você fala assim: nossa, esse professor de técnica cirúrgica, eu tenho certeza que ele vai saber me falar o tipo certinho de sutura e de fio que eu vou usar para cada situação prática. Gente, eu posso afirmar para vocês com toda a certeza do mundo de que não existe, por melhor que seja o preceptor em técnica cirúrgica, o professor em técnica cirúrgica, aquele que domine com detalhe todos os tipos de sutura que vão ser utilizados, a sutura mais adequada para cada tipo de procedimento em cada especialidade médica que envolva a cirurgia. Eu tenho certeza que a gente não vai encontrar. Então, o que eu quero falar para vocês? Por que eu fiz essa pergunta? Porque não é falar assim: olha, na ortopedia tem tais procedimentos, em tal procedimento é tal ponto, em tal procedimento é tal sutura, na obstetrícia é assim, assim, assado, na uro é isso. Vocês não precisam decorar isso e não tem como, gente. É muito procedimento, é muito detalhe, não tem como decorar. Vocês precisam, então, conseguir raciocinar, ter o raciocínio básico dos principais elementos que vão te nortear na escolha dessa sutura e na escolha dos fios ali que você vai utilizar para aquela sutura, tá? Então, basicamente, gente, o que vocês têm que saber, que vocês têm que estudar vocês têm que conhecer as características daquele tecido, principalmente as características que envolvem a cicatrização. Tem tecido, gente, que vai ter uma cicatrização mais rápida, tem tecido que vai ter uma cicatrização mais demorada. Isso faz com que você precise também de fios. Você vai ter que pensar se fios absorvíveis, se fios inabsorvíveis. Se fios absorvíveis, qual o tempo de duração no organismo que esses fios têm, porque isso tem tudo a ver com o tempo também de cicatrização, né? E além disso, vocês têm que conhecer também algumas características de riscos dos procedimentos. Quer ver, por exemplo? Suponha que você está fazendo uma anastomose vascular. Então, uma pessoa está fazendo uma anastomose, uma rafia ali num vaso sanguíneo. Pensa comigo, se acontecer uma deiscência, uma ruptura daqueles pontos, o resultado daquilo ali vai ser catastrófico. Vocês concordam comigo? Podendo levar o paciente em óbito em algumas horas. Então, a gente precisa ter uma segurança muito grande naquela sutura. Então, por isso que vocês raramente vão ver um cirurgião vascular utilizando ali, na anastomose vascular, um fio absorvível.
Porque se acontecer desse vaso não cicatrizar naquele período ali ideal do fio, você tem um risco maior de deiscência. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem que ser levado em consideração a resistência dos tecidos também. Então, tem tecido que se você dá um ponto simples, ele tem uma tendência a ceder. Por exemplo, o músculo, quando a gente faz uma sutura muscular com pontos simples, separados ali, pontos simples intercalados ali, a gente tem uma tendência a desgastar aquelas fibras ali, tem uma tendência a rasgar aquele tecido. Então, vai dar o tipo de fio que a gente vai utilizar e as características de cicatrização ali daquele tecido. Porque você sabendo isso, sabendo as características das suturas e dos tecidos, quando você for aplicar isso para o seu raciocínio clínico, na sua especialidade ou na sua prática como generalista também, você vai conseguir entender e escolher naquela situação qual que vai ser a sutura e o fio mais adequado ali para o momento. Gente, eu queria pedir desculpa para vocês, porque com frequência o Instagram tá me avisando aqui sobre a qualidade da conexão. Então eu acredito que, pela quantidade de lives aí que tá tendo nesses dias, a gente tá tendo essa dificuldade, não é normal a gente ter isso, né? Eu já tô vendo aí vários de vocês falando, tá pausando direto, tá pausando também. Pra mim também tá aparecendo isso. Então eu queria pedir desculpa, mas não tem a ver só com a nossa conexão aqui. Eu tô com uma conexão boa de internet, mas é característica realmente do sistema, porque tem muita gente fazendo live ao mesmo tempo nesses dias, né? Bom, eu vou passar aqui para as próximas perguntas para que a gente consiga otimizar mais o tempo, tá? A segunda pergunta que fui eu que elaborei. Como a sutura ideal pode ser comprometida pelo fio escolhido? Então, gente, por que essa pergunta? Vamos supor, a pessoa está fazendo uma sutura na musculatura. Aí, a musculatura, eu já falei que, por exemplo, o ponto simples não é um ponto muito adequado. Pontos que a gente utiliza com frequência que são bons, o ponto simples, por exemplo, o ponto em X, por exemplo, é um bom ponto para musculatura. Eventualmente, você pode fazer algumas rafias contínuas também. Mas, vamos supor que você optou por fazer pontos X, uma sequência de pontos em X. Ok, aí você escolheu um fio que tem um período de absorção muito curto. O que vai acontecer? E o músculo é um tecido que tem um tempinho maior para cicatrizar. Ele não cicatriza tão rápido, por exemplo, quanto a pele. Então, gente, você escolheu o tipo de sutura legal, você fez a sutura bem feita, mas escolheu o fio errado. Então, você pode ter um comprometimento da qualidade da sua sutura pelo tipo de fio que você escolheu, tá? Questão 3, que eu também elaborei aqui para vocês. Quando optar por uma sutura manual ou uma sutura mecânica? Eu quis trazer essa pergunta para cá porque já foi pergunta também que eu recebi dos alunos e, inclusive, perguntando em relação à sutura mecânica para a pele. Gente, no Brasil não é tão frequente a gente utilizar os grampeadores, né, a sutura mecânica para a pele, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles são utilizados com bastante frequência, inclusive pelos cirurgiões plásticos. Quais que são as vantagens dessa sutura mecânica? Ela é mais fácil de ser realizada, vai demandar menos habilidade técnica e treinamento do cirurgião. Ela é muito mais rápida, né? Ela é muito mais rápida e você eventualmente consegue distribuir melhor. Claro, a depender da habilidade, né, do médico, você consegue distribuir melhor ali essa sequência de pontos. Mas o cirurgião bem treinado também consegue fazer isso de maneira super adequada na sutura manual. Então, gente, para a pele, eu não considero tão adequada a sutura mecânica, porque os grampos, eles tendem a deixar uma marca, uma cicatriz mais inestética do que as suturas manuais, tá? Então, assim, a gente percebe que a qualidade da cicatriz tende a não ser tão boa pela presença ali dos grampos. Agora, a sutura mecânica, ela não foi desenvolvida especialmente para a pele. Ela foi desenvolvida principalmente para anastomoses em locais de difícil realização técnica. Então, por exemplo, suponha que você vai fazer uma anastomose esofágica e aí você tem dificuldade de acesso por causa da posição intratorácica. Então, você tem como facilitador esses dispositivos que permitem a sutura mecânica, tá?
Uma outra aplicação é para sutura retal, do reto ali, já no coto retal, que fica muito difícil pela localização pélvica, né? Pela localização ali já bem baixa ali na pelve. Então fica difícil pra gente fazer a sutura manual. E com o advento das cirurgias por vídeo, também fica mais difícil da gente realizar as anastomoses, essas suturas na cavidade, com os aparelhos do vídeo e eventualmente os robóticos também, né? Agora a gente já tem mais acesso aí às cirurgias robóticas. Então, essas suturas mecânicas, elas vêm facilitar esse tipo de trabalho quando você também trabalha com a sutura por vídeo e sutura robótica, tá bom? Vamos para a quarta pergunta. A sutura cutânea pode ser substituída pela cola? Então, essa é uma dúvida bem frequente. Nos últimos anos tem crescido o uso de cola biológica para a gente fazer o fechamento ali da epiderme. E assim, gente, não tem nenhum estudo científico com consistência que nos mostra a mesma segurança da cicatriz, a mesma segurança da sutura quando comparada com a cola. Sempre a gente percebe que a cola pode ter um benefício extra. Então, por exemplo, você fez uma sutura intradérmica e você finaliza ali com a cola, porque ela vai manter mais aproximada realmente ali a epiderme, e ela vai funcionar também como uma barreira, né, biológica, diminuindo ali a chance de infecção na ferida, por exemplo. Mas não tem nenhum estudo com consistência que fala assim, ó, não, você fez, por exemplo, a aproximação do subcutâneo, subdérmico, tudo direitinho, e agora você não precisa de fazer o intradérmico, pode passar direto para a cola, que vai ter o mesmo efeito. Inclusive, um estudo bem recente que eu vi, e muito interessante, mostra que tem uma tendência maior a alargamento dessa cicatriz, tá? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Músculos, muito interessante essa pergunta, ó. Músculos, pontos separados ou sutura contínua? E se separados, quais pontos você acha mais adequados? Interessantíssima essa pergunta, porque qual que é a grande questão dos pontos separados e dos pontos contínuos? Gente, quando você faz uma sutura contínua, você consegue distribuir melhor a tensão ali ao longo da sutura. Então você consegue ter uma distribuição melhor dessa tensão, consegue ter uma sutura mais regular do que quando você faz os pontos separados. Para a musculatura, isso é interessante. Só que os pontos separados em X, por exemplo, eles são muito interessantes também para a camada muscular. Vai depender principalmente da extensão, né? Então vamos supor que é um ferimento menor ou foi uma incisão menor que você fez na musculatura. Não teria uma necessidade de você fazer uma sutura contínua, visto que foi uma incisão pequena ou, né, uma incisão menor, menos extensa. Você não teria necessidade de fazer isso. E qual que seria a desvantagem da sutura contínua nesse caso? Se você tiver uma deiscência, você pode ter uma deiscência de toda a ferida, de toda a sutura. Ao passo que se você faz pontos separados e tiver alguma ruptura de algum desses pontos, você vai ter outros pontos ao redor, mantendo ali aquela estabilidade. Então, ambas têm suas vantagens e suas desvantagens. Você vai ter que adequar de acordo com a situação, né? De qual que é o músculo, de qual que foi a extensão, qual é a função desse músculo, com qual frequência que esse músculo é exercitado, se esse músculo sofre tensão com muita frequência, né? Então, e qual que é a consequência caso haja uma deiscência aí nessa sutura, tá? Tudo isso vai levar em consideração, porque muitas vezes, inclusive, a gente faz mais de uma camada de sutura. Então, às vezes a gente faz uma camada de suturas separadas na musculatura e faz uma camada complementar de sutura contínua, tá bom? Para melhorar essa segurança. Uma outra pergunta interessante. Aponeurose, ponto contínuo simples, sutura contínua simples ou sutura cruzada? Que seria também o festonado, né? Cruzado ou festonado. Então, qual que é a grande diferença entre um chuleio, que é um ponto simples contínuo, simples, e o chuleio festonado ou cruzado?
A grande diferença, gente, é que ao cruzar esse fio, você consegue ter uma segurança melhor ali daquela sutura. A chance daquela sutura se desfazer durante o próprio procedimento, durante o próprio período que você está fazendo a sutura é menor, e essa sutura também tende a se manter mais estável no pós-operatório. Então, particularmente falando para a aponeurose, é mais indicado que você faça o chuleio festonado ou cruzado, tá bom? Sutura ideal, pergunta número 7. Sutura ideal é o melhor resultado possível com base nos materiais disponíveis ou é aquela esperada dispondo dos materiais adequados ao procedimento? Uma pergunta super importante, porque a gente tem todo um cenário considerado como o ideal e a gente muitas vezes trabalha com um cenário na prática diferente desse cenário ideal, né, gente? Então, assim, é claro que a gente estuda as características mais adequadas para a gente trabalhar com o tipo de fio ideal, com o tipo de sutura ideal ali para aquele procedimento, aquele tecido, aquela característica, mas nem sempre a gente vai ter disponibilidade nos locais onde a gente trabalha do material mais adequado. Então, óbvio que se a gente tem o melhor material, se a gente tem os melhores fios disponíveis, e aí você vai aliar isso ao conhecimento técnico apurado daquele profissional que está aplicando ali a sutura, a chance que você tenha uma sutura mais próxima do ideal é muito maior, né? Agora, se você não tem isso disponível, se você não tem todos os fios mais adequados para o seu procedimento, você vai precisar de adequar. E não significa que você não vai conseguir um bom resultado. O que me preocupa é que muitas vezes os médicos deixam de utilizar bons fios, não porque eles não tenham disponibilidade deles. Muitas vezes existe o fio disponível no lugar que ele trabalha, mas ele desconhece as características de outros fios que poderiam ser mais adequados para aquela situação. Então eu vejo muito fio perdendo, por exemplo, em hospitais, fios absorvíveis perdendo em hospitais, bons fios que têm que ser descartados porque os médicos eventualmente não conhecem aquele tipo de fio e aí acabam utilizando pouco e o estoque ali do hospital vai ficando acumulado e em algum momento tem que ser jogado fora. Então precisa de, além de tudo, além de ter esse conhecimento técnico, científico dos médicos, tem que ter também uma boa comunicação entre a equipe de cirurgiões e a equipe também administrativa dos hospitais para que possa otimizar essa compra e esse uso, né, ao longo do tempo aí, tá? Vamos para a 8ª pergunta. Subcutâneo, pontos separados ou sutura contínua? Excelente essa pergunta, excelente. Primeiro porque por vocês já estarem pensando em sutura de subcutâneo, né? Isso eu falei com vocês a respeito de aproximar o subcutâneo uns dias atrás e fico feliz que vocês já estejam pensando nisso para a prática, né? Então, é o seguinte, o subcutâneo, gente, a gente não precisa de ter uma distribuição perfeita, igual é numa camada muscular, numa aponeurose, por exemplo, você precisa de ter uma distribuição da tensão ali perfeita, de ter uma aproximação perfeita, mesmo porque o risco de deiscência, se você tiver uma deiscência, as consequências são potencialmente catastróficas. No subcutâneo, não. O que a gente precisa? De aproximar aquelas bordas para que a gente possa ter uma derme já mais próxima, facilitando o fechamento da pele e melhorando a qualidade da sua sutura cutânea, tá? Então, se você usar pontos separados no subcutâneo, é melhor, porque aí você vai distribuir esses pontos de acordo com o que você está vendo. Aí aqui está um pouco mais aproximado, aqui está um pouco mais afastado. Você não tem que dar a mesma quantidade de pontos ao longo de toda a sutura. E, gente, lembrando que no subcutâneo, não é legal você fazer uma sutura contínua, porque você vai ter uma quantidade maior de fios ali naquela camada. E a gente sabe, né, das desvantagens de ter mais acúmulo de material ali dentro da ferida. Então, você vai utilizar a quantidade de pontos suficiente para aproximar bem aquela ferida, mas não precisa de ser contínua, porque você estaria aumentando a quantidade de material, né, de fio ali,
e aumentando consequentemente também o risco de infecção e etc, tá? A 9, uma pergunta que eu acho que vai ser melhor respondida por ginecologistas e obstetras. Qual você indica para salpingotripsia? Aí, gente, eu fiquei com um pouco de dúvida nessa pergunta. Se ela está me perguntando em relação ao procedimento mesmo da salpingotripsia, né? Qual seria o tipo de ponto ali adequado, o tipo de fio, ou se seria na parte de fechamento cutâneo. Porque se for na salpingotripsia, tem várias técnicas para salpingotripsia, né? Inclusive muitas delas na trompa em si, na tuba em si, a gente nem utiliza ali sutura, a gente utiliza amarradura dos cotos e cauterização. Enfim, eu conheço menos disso do que muitos de vocês que nos acompanham aí, que são obstetras, que são ginecologistas, e podem deixar aí dicas para responder melhor essa pergunta. Para o procedimento de fechamento cutâneo, aí eu indico o mesmo que eu tenho falado para vocês, uma aproximação. Fez a camada ali, as camadas mais internas, chegou na parte do subcutâneo, aproxima com pontos separados, e na parte da pele, se você tiver feito uma incisão só para a salpingotripsia, geralmente é uma incisão bem pequena. Poderia ser um intradérmico com pontos inabsorvíveis para retirar no pós-operatório, por exemplo, ou poderia, se você tiver disponibilidade aí, uma sutura intradérmica com um fio absorvível, de preferência se você puder internalizar as pontas aí desses fios, para que no pós-operatório você não precise nem de retirar pontos e também as extremidades dessa sutura não fiquem ali incomodando e marcando a pele, tá? Vamos lá, ainda dá tempo de responder mais algumas, mas infelizmente hoje nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, tá, gente? Eu ainda vou dar uma corrida aqui para ver o que vocês também, se vocês mandaram alguma coisa, né? E vamos lá. A pergunta número 10. A data para retirar os pontos faz diferença no resultado? Gente, faz toda a diferença. Então, assim, é uma pergunta muito frequente que a gente recebe. Com quantos dias de pós-operatório eu devo retirar os pontos? Então, isso vai variar de acordo com as características do tecido que você está suturando e de acordo também com as características do fio. Então, se você está trabalhando, por exemplo, na pálpebra, que é uma pele bem fininha, é uma das peles mais finas que a gente tem aí no corpo, se não a mais. E aí a gente não precisa de um tempo muito grande de cicatrização. Eventualmente, entre 3, 4, 5, no máximo 7 dias, você já está autorizado a tirar aqueles fios. E se você mantém esses fios por um período maior, qual que é a desvantagem na cicatrização final? É que você pode ter uma marcação ali pela passagem do fio na pele, né? E você pode ter uma maior reação inflamatória local. Isso acontece menos com os fios inabsorvíveis, mais com os fios absorvíveis, mas acontece também com os fios inabsorvíveis, porque é um tecido ali estranho, é um corpo estranho ali, e quanto maior o tempo que ele ficar ali na pele, mais reação inflamatória vai estimular, tá? Então fiquem sempre atentos a essas características do tempo de cicatrização de cada tecido e também as características da evolução do seu paciente. Acompanhe o seu paciente para saber se a evolução da cicatriz está indo bem e se você já está autorizado a retirar aqueles pontos. Uma outra pergunta, a pergunta sobre curativo. O curativo melhora o aspecto da cicatriz? Olha que pergunta inteligente, porque a princípio a resposta que vem na nossa cabeça, não, isso não tem nada a ver, o curativo não tem nada a ver com a qualidade da cicatriz. Mas aí eu parei para pensar um pouquinho nessa resposta e aí eu vi que sim, em alguns casos você pode ter um melhor resultado da sua cicatriz dependendo do tipo de curativo que você fez. Um grande exemplo disso são os chamados curativos de ponte microporada. O que é isso? Você vai pegar pequenas tiras de micropore e distribuir perpendicularmente ao longo daquela incisão, de forma que você vai manter aquelas bordas no pós-operatório mais aproximadas. Com isso, você diminui a tensão na cicatriz e tem uma tendência a ter uma cicatriz mais fina e mais plana, inclusive, no pós-operatório. Então, sim, o tipo de curativo que você faz pode interferir na qualidade resultante da sua cicatriz, tá? O tipo de curativo pode interferir na qualidade da sua cicatriz. Muito interessante essa pergunta.
Vamos lá, dá tempo de fazer, vou correr o olho aqui para ver se tem alguma pergunta de vocês e depois, se não tiver, eu volto para a listinha que eu fiz aqui anteriormente, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que eu nem dei oportunidade para vocês hoje de perguntarem, né? Eu cheguei igual uma metralhadora, falando e nem dei oportunidade. Então, se vocês estiverem com alguma dúvida e quiserem me perguntar neste momento, tô abrindo aqui as perguntas para vocês, tá bom? Um beijo para todo mundo que veio. Obrigado mais uma vez aqui pela participação. Acho que a gente melhorou um pouco aqui a qualidade do vídeo, né? Pelo menos para mim não tá aparecendo aqui a questão do pausado, parou de aparecer aqui de uns minutos para cá. Então, gente, acho que vocês ficaram concentrados aí nas respostas, nas perguntas e respostas que eu dei. Por enquanto eu não vi nenhuma pergunta de vocês. Vou voltar aqui então para a lista de perguntas que vocês já tinham me mandado na caixa de perguntas aí do Stories, tá? Pergunta de número 12. Por que não posso utilizar sutura contínua em ferida por trauma? Excelente essa pergunta e, inclusive, é pergunta de prova recorrente nas provas de residência, tá bom? Eles vão descrever para você um caso clínico típico daqueles que você fala assim, a sutura certa, a sutura ideal, a melhor sutura aqui é uma sutura intradérmica. Quer ver? Eles vão te falar assim, ó. Paciente chega ao pronto atendimento com uma ferida incisa em região malar regular, com limites de aproximadamente 4 centímetros de extensão, profundidade de mais ou menos 1 centímetro, muito preocupado com a qualidade da cicatrização no pós-operatório por estar localizada no rosto e queremos saber de você qual é a sutura ideal para aquele tipo de ferimento. Aí a maioria das pessoas vai lá e marca sutura intradérmica, certo? Incorreto. Por quê, gente? Qual que é o grande problema do trauma? Nós sabemos que no trauma, as feridas causadas por trauma e não aquelas programadas cirurgicamente, elas têm uma tendência maior, elas têm uma chance maior de se infectarem, porque elas já são feridas causadas por alguma coisa que estava contaminada. Não é aquela ferida que a gente faz uma incisão cirúrgica com todo o preparo da equipe, toda a paramentação, toda a antisepsia do paciente e faz com um material próprio. Então, se você já tem uma ferida que ela é contaminada, que ela é uma ferida contaminada, você tem uma chance maior de ter uma infecção no pós-operatório. Então, qual que é a grande desvantagem de uma sutura intradérmica ou uma sutura contínua, que não seja intradérmica, mas uma outra sutura contínua aí, no caso do trauma? A chance é que se você tiver uma infecção no pós-operatório, que a chance é a maior, você tendo uma sutura contínua, você tem mais chance de ter uma deiscência completa daquela ferida. Esse é que é o grande problema. Porque se você fez uma sutura ali com pontos separados, você tem a vantagem que caso tenha infecção e tenha um abscesso, por exemplo, você consegue ter uma drenagem, abrir um ou outro ponto ali para drenar aquele abscesso. Se você tem uma sutura contínua e for tentar abrir aqueles pontos, ou o próprio organismo der um jeito de romper ali aquela sutura, aquela deiscência, ela tende a ser completa, tá? Então, é essa a explicação para você não optar por suturas contínuas de feridas decorrentes do trauma, ok? Então, a Cris fala aqui, ó, pergunta aqui. Estão tão boas as explicações que nem deu tempo de raciocinar além, anotando tudo. Ai, que coisa boa, gente, fico feliz, obrigado. O Guilherme também falou que tá anotando tudo, que coisa boa, fico feliz, tá? Inclusive, eu queria falar para vocês uma novidade, que a gente agora está tentando salvar as lives para que a gente coloque no YouTube. Então, para quem ainda não me segue no YouTube, pode ir lá, Suture com Patrícia Veloso, começar a seguir, ativar aquele sininho para ser notificado quando tiver um vídeo novo. Que os vídeos que a gente está fazendo aqui na Maratona de Live, a gente tá tendo um feedback muito legal de vocês. Muitas pessoas depois me falando, Patrícia, queria ter assistido aquela live de tal tema, não consegui ver a tempo, não consegui ver nas 24 horas.
Eu queria tanto ver de novo. Então, a gente está fazendo o possível para salvar. Eventualmente, não são todas que a gente consegue salvar. Mas a gente está fazendo o possível para salvar essas lives e aí elas vão ficar lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, vamos lá, acompanhem. A Mari já falou aí, uhul, que bom. Podem ir lá, que essas lives estão lá. É conteúdo para vocês, foi para isso que a gente se propôs a fazer a maratona. Para que vocês possam aí ocupar o tempo de vocês nesse período de isolamento e se preparar para quando a gente voltar às atividades, a gente voltar com tudo, com todo o gás e voltar muito melhor, inclusive, tá bom? Gente, eu vou fazer mais uma pergunta, acho que ainda dá tempo, né? Eu entrei um pouquinho depois aqui e aí a gente tem ainda 10 minutinhos. Se alguém ainda quiser fazer alguma pergunta, ainda dá tempo. Mas vou ler aqui da minha lista porque a gente tem 23 perguntas e eu parei no número 12. Então vamos lá para a pergunta de número 13. Quando preciso usar antibiótico para suturar? É isso? Vou repetir. Quando preciso usar antibiótico para suturar? Então, gente, é o seguinte. Eu acabei de falar para vocês em relação aos ferimentos por trauma. Nas situações de trauma, se o paciente chegou com mais de 6 horas do trauma, decorrente do trauma, o ideal mesmo é você não suturar, porque a chance de ter uma infecção de ferida é muito grande e de ter uma deiscência dos pontos ali no pós-operatório também é muito grande. Então, gente, o ideal, e é o que a gente estuda, é o que a gente vê aí nos livros, o ideal é que a gente não faça sutura passadas 6 horas. Só que pensa comigo, a quantidade de ferimentos importantes que precisariam de ser suturados, que vão ficar sem suturar aí se a gente levar à risca essa regra, né? Muitos ferimentos. Então, como que a gente faz? A gente vai pensar, vai raciocinar se é essencial realmente fazer aquela sutura ou não. Se a gente considerar que é essencial, passado as 6 horas, o que a gente vai fazer? Vai ser todo um trabalho diferente, mais rigoroso ainda com a antisepsia, com a limpeza e antisepsia dessa ferida. E aí a gente vai utilizar também a antibiótico terapia no pós-operatório. E não somente a antibiótico profilaxia, que é aquela que eventualmente a gente vai indicar até 24 horas para alguns pacientes. Por exemplo, pacientes que são submetidos a cirurgias limpas, então não teria indicação de você fazer uma antibiótico terapia, mas você poderia fazer uma antibiótico profilaxia, tá? Então, nesses pacientes que vêm para fazer procedimentos decorrentes de trauma e que você não pode abrir mão da ferida, da sutura, e aí você vai fazer a sutura com mais cuidado, mais criterioso, com limpeza, antisepsia, para complementar e para diminuir o risco ali de infecção no pós-operatório, uma consequência maior, mais problemas ali no pós-operatório, você vai usar a antibiótico terapia, tá bom? Isso aí vai variar, qual que é o tipo de antibiótico que você vai utilizar, vai variar de acordo com a região abordada. Para a pele, de uma maneira geral, a gente vai usar cefalosporinas, ok? Então, por exemplo, a cefalexina ou cefadroxil são excelentes opções, a depender dali do tipo de ferimento que a gente tem. E se a gente tem um ferimento já com maior sujidade ou um ferimento que já esteja contaminado realmente, a gente eventualmente utiliza uma cobertura para grãos negativos também. Aí a gente poderia utilizar, por exemplo, uma amoxicilina com clavulato. Então, gente, vai depender do tipo de tecido, vai depender do tipo de trauma, vai depender de vários fatores. Mas a gente, como regra geral, porque a gente fala muito dessas 6 horas de trauma aí, tá bom? Dá tempo de fazer mais perguntas. Vamos para a pergunta de número 14, que é: sutura ideal é a que custa menos e funciona ou a que funciona com melhor resultado estético? Complicado isso aí, hein, gente? Então é o seguinte, obviamente que no melhor dos cenários nós vamos empregar aquela técnica que a gente considera melhor para aquele tipo de tecido, para o período de cicatrização. Então nós vamos escolher o ponto de acordo com o tecido que a gente está tratando e vamos escolher o fio de acordo também com o tecido que a gente está suturando e de acordo com o tipo de ponto, né? E aí, gente, eu vou voltar a bater na tecla do tipo de fio, porque assim, eu vejo
com alguma frequência, eu vejo o pessoal utilizando fios que não são tão bons, que o período de absorção é muito curto para a camada, por exemplo, muscular. E aí, eu vou dar um exemplo do catigu, por exemplo. Eu vejo muito pessoal utilizando o catigu na musculatura. E ainda que seja o catigu cromado, a gente sabe que para o tecido muscular, ele às vezes não fica ali o tempo suficiente para que aquele tecido cicatrize ok, para que aquele tecido cicatrize 100%. Então, gente, eu acho que é o seguinte, eventualmente, as pessoas justificam isso com o preço. Mas hoje, se você for olhar certinho a disponibilidade dos fios e o comparativo de preço desses fios entre esses tipos de fios, não é tão grande assim. Existem opções melhores. Então, o Vicryl, por exemplo, é um bom fio para camada muscular. E ele não é tão diferente assim, o custo dele em comparação, por exemplo, ao catigu, entendeu? Qual que é uma grande desvantagem também do catigu? Ele é um fio derivado de animal, né? Então, ele tem uma tendência a uma reação inflamatória muito grande. Então, além de ter esse tempo de absorção que é menor, e aí a gente pode ter um risco de uma deiscência dessa sutura, a gente ainda tem essa questão da reação inflamatória. Então, eu particularmente falando, não incentivo o uso desse fio mais. Hoje em dia a gente tem outras opções equivalentes e superiores por um preço também acessível. Se vocês forem olhar assim, né, o comparativo entre os preços, vocês acabam assustando. É que a gente é tão treinado a acreditar que esses preços têm uma diferença monstruosa entre eles que a gente não tem curiosidade para saber realmente quanto eles custam. Mas busquem saber, por exemplo, né? Eu não vou ficar aqui falando de preço de fio, mas busquem saber, por exemplo, a diferença entre esses tipos de fios e os custos deles. Não são tão maiores assim. E você, às vezes, está deixando de ter uma sutura de melhor qualidade, mais segura, por uma diferença de preço que não é significativa, tá bom? E vou fazer agora a nossa última pergunta. Acabei de ver que meu bem está ali, o Sérgio Ricardo entrou. Seja bem-vindo, meu amor. Os meninos estão te dando sossego aí para você entrar na live. Então vamos lá para a última pergunta. Quais os fios de sutura que mais causam reação tecidual e os que menos causam? Aí, acabei de falar um, que é o catigu. Ou pode falar catigu, ou pode falar catiguti. Tem gente que gosta de falar um ou outro, mas eu prefiro falar catigu. E aí, gente, ele é um tipo de fio que, além de ser absorvível, ele tem uma reação inflamatória maior por ser de origem animal. Então, a gente tem uma tendência a ter uma maior reação inflamatória e, às vezes, essa reação inflamatória, ela gera danos importantes. Maior risco de infecção, maior desconforto na cicatriz, até dor, edema, e um resultado estético que costuma ser também prejudicado. Eventualmente, as pessoas usam no parto, por exemplo, na hora de fazer a rafia da vulva, eventualmente eles usam na epísio, né, para fechar a epísio, usam um restinho, por exemplo, eu vou fazer aqui com o catigu porque ele tem uma absorção rápida, rapidinho, então os pontos vão cair e é um fio barato. Então, assim, o problema é que é uma região que é potencialmente contaminada, né? A região íntima ali, e eventualmente contaminada mesmo. Então, você tem um problema ali com aspecto de risco de infecção. E a reação inflamatória tecidual que causa, gente, pode gerar um período de cicatrização muito desconfortável para o paciente. Então, não acho tão adequado assim. A gente tem os fios inabsorvíveis, de uma maneira geral, eles têm uma reação inflamatória menor. Então, o nylon, por exemplo, é um fio que é amplamente disponível e ele é um fio que tem uma reação inflamatória muito pequena. Mas essa região, por exemplo, na episiotomia, ele já não é um fio tão legal de ser utilizado, porque ele pode causar um desconforto ali para a paciente se ele for utilizado ali, né? Ele vai ser utilizado ali em pontos simples, separado, eventualmente em X, não sei como que vocês preferem fazer, mas ele vai causar, os fios e os nós vão acabar causando um desconforto muito grande para a paciente. Então você teria outras opções. O Vicryl, por exemplo, é uma boa opção, ele é um fio absorvível, mas é um fio que ele tem uma menor reação
tecidual, uma menor reação inflamatória do que os fios de origem animal, por exemplo, tá bom? A Gi também tá aí, né, Gi? Um beijo pra você, a Thalita que acabou de entrar. Hoje eu não cumprimentei ninguém, tô sem educação hoje, né? Querendo responder o maior número possível de perguntas aqui. E a gente já tá indo pro minuto final da nossa live. Vou fazer uma última perguntinha, que foi: quando preferir o donate ao invés de ponto simples na pele? Ai, gente, essa pergunta é excelente. Então, assim, de uma maneira geral, a gente deve evitar o donate na pele. Por quê? Porque ele vai causar bastante marcação ali na pele. Então, esteticamente falando, ele não é favorável. E ele é um ponto que acaba esquemiando mais a região ali da sutura, porque são 2 pontos, né? Na mesma vertical, você tá dando 2 pontos ali na mesma vertical. Então, a tendência é que você esquemie mais aquela região. Só que isso pode ser vantajoso em algumas situações, como, por exemplo, nas suturas no couro cabeludo, que elas têm tendência a ter um sangramento muito grande. O couro cabeludo ele é bastante irrigado, e além disso, a gente tem pouco comprometimento estético, caso fique um pouco marcadinho ali. Então, gente, o donate, ele é um ponto que eventualmente a gente utiliza aí no couro cabeludo com bastante vantagem. Claro que não precisa ser uma sequência contínua de vários donates. Você pode intercalar donate com ponto simples, donate com um X, né? Você pode fazer aí intercalando. E na pele, de uma maneira geral, quando você percebe que está tendo invaginação, você está dando os pontos simples e vai estar começando a acontecer uma invaginação ali daquela ferida. Aí você pode fazer um ponto donate, que ele tem uma tendência a everter as bordas. Então, às vezes, com um donate, você já consegue corrigir aquela tendência à inversão de bordas ali, tá? Para essas situações é que eu considero as melhores indicações para o donate na pele. Gente, queria agradecer mais uma vez a todos vocês pela presença. Eu vou fazer uma outra live para a gente terminar de responder essas perguntas que estão incríveis, de um nível muito bacana. Queria muito agradecer a vocês. Funcionou super bem a caixa de perguntas. Eu vou fazer para as próximas lives, que eu acho que, né, dá tempo da gente se preparar melhor, tanto eu quanto vocês, e de eventualmente a gente responder um número maior de perguntas do que eu ficar aqui só perguntando para vocês e tal. Então, para a live de manhã, já se preparem que eu já vou deixar uma caixinha de perguntas para a gente otimizar esse tempo aqui, que é pequeno e passa muito rápido, não é isso? Então, beijo, fiquem com Deus, um excelente final de dia aí, fiquem em paz, se cuidem e até amanhã, se Deus quiser.